Em novembro de 2001, o meu entrevistado ocupava a 34ª Promotoria do Ministério Público de Meio Ambiente. Por 16 anos, ele ficou nessa pesada promotoria. Em apenas um ano, esse promotor passa a ser procurador de justiça, agora na Procuradoria Criminal. O entrevistado de hoje, Dr. Alexandre Lima Raslan, mais conhecido por Dr. Raslan. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, é muito difícil desassociar o seu nome ao meio ambiente. O senhor agora é um procurador que está na área criminal, né? Mas desassociar o seu nome ao meio ambiente é difícil porque são 16 anos nessa área, né? Foi uma experiência muito gratificante, né? Poder servir ao Ministério Público e, imagino, à sociedade também, durante esse período, que não foi pouco. Foi sempre em Campo Grande, doutor? O senhor atuei no interior também, mas não havia uma exclusividade, né? Uhum. Mas foi muito gratificante atuar durante esses 15, 16 anos em Campo Grande. Aprendi muito e acredito que essa associação que ainda continua, ela me deixa muito contente e ao mesmo tempo revela que o Ministério Público como um todo, atuando em rede na defesa do meio ambiente aqui no Mato Grosso do Sul, deixou uma marca de bons serviços que vem sendo aperfeiçoados e muito bem realizados pelos colegas em todo o estado e pelos colegas que me sucederam, né? A gente fala muito sobre meio ambiente aqui no programa, porque, como eu havia dito no começo, é uma promotoria pesada. Nós estamos no Pantanal, né, doutor? Nós somos uma referência do mundo. Então, a gente tem que ter cuidados especiais no meio ambiente do estado. O senhor acredita nisso? Acredito plenamente nisso. Eu acredito que em todas as áreas, né, do Ministério Público, isso não é exclusividade do meio ambiente, a gente procura atuar com a máxima responsabilidade. É sempre necessário, eu sempre disse aos colegas, e digo isso para mim mesmo com muita frequência, a necessidade de sempre se fazer uma autocrítica, rever conceitos, rever procedimentos e rever práticas também. A sociedade exige aperfeiçoamento das instituições, né? O mundo está se modificando com muita velocidade. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. 16 anos atrás, quando se falava de meio ambiente, é diferente do que se fala hoje, não é, doutor? Hoje há um conhecimento muito maior, as informações e a comunicação entre as pessoas é muito mais veloz e acredito que hoje em dia há uma maior facilidade de trabalhar nesse tema. A dificuldade que havia antes talvez fosse a quase falta de informações para todo mundo. Então, estava tudo errado sempre. Não é assim. Não está tudo errado sempre. Não está tudo errado sempre. Essa própria modificação do mundo faz a gente pensar que possa estar errado, né? Eu acho que a visão de mundo de cada um de nós pode gerar algum conflito, né? Mas hoje em dia nós que eu digo, o Ministério Público tem muito mais acesso à informação técnica. Nós estamos mais experientes porque já cometemos erros no passado que não podemos cometer de novo. Então esse aperfeiçoamento que traz a prática no dia a dia, o apoio dos órgãos técnicos, inclusive internos do Ministério Público, e o estudo também, né? A parte acadêmica ela é muito importante para colocar o membro do Ministério Público ou de qualquer outro estudioso, né, conectado com a vanguarda da ciência. E aí é possível que você, com o conhecimento desses conceitos mais modernos, tenha uma atuação mais moderna também. Eu ainda continuo dedicado a estudar a questão do direito ambiental. Então, existe uma diferença muito grande. Você já pensava nisso antes? Existe uma diferença muito grande entre o promotor que atua para fazer valer o direito ambiental e o ambientalista. Isso não pode ser confundido. Não pode misturar. Não, uma coisa, outra coisa. Você pode até misturar, você pode ter uma bandeira, você pode ter um carinho pela matéria não jurídica, não há nada de errado nisso. Mas assim, no dia a dia,
lida-se com um instrumento jurídico para fazer valer o conceito das outras ciências. Então, esse conceito jurídico, para mim, ele é muito importante. A tecnologia nos ajudou muito também, né, doutor? Quando a gente fala Sim. de tecnologia, a gente fala de uma referência da América Latina que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul tem hoje, que é o NUGEL, que é o geoprocessamento, que é a gente poder ver por satélite o que está acontecendo no centro-oeste brasileiro, né? Exatamente, por isso que eu disse que hoje é mais fácil. Na sua época não tinha? Não Tinha? não tinha. Fazer como? Não tinha. Era muito mais difícil, né? Tinha que Eu ir a digo, campo hoje talvez eu tenha mais trabalho, porque o leque de problemas e conflitos aumentou. Mas a técnica para você enfrentar cada um desses conflitos, elas estão disponíveis. A técnica, a informação e o apoio também dos colegas, né? Esses aplicativos de mensagem, as próprias redes sociais mesmo, auxiliam muito na busca e no encontro das informações que você precisa com uma certa urgência, né? Uma última pergunta sobre o meio ambiente. Ainda tem muita gente chegando até o senhor para fazer denúncia. O senhor é campograndense, caminha por aí, então com certeza deve ter alguém. Bom, eu sou nascido e criado aqui, né? Então as pessoas com muita frequência param para tratar de assuntos, não necessariamente fazer denúncias, né? Uhum. Pessoas querem uma opinião, eu tenho muito cuidado para dar opinião. As pessoas querem um posicionamento e eu tomo muito cuidado tem mais também. Cuidado ainda. Especialmente porque a gente precisa ter um cuidado daquilo que nós não conhecemos com profundidade. Dar uma opinião sobre um processo em que o outro colega está envolvido, ou um processo que talvez nem seja aqui do Mato Grosso do Sul, como essas questões nacionais. Uhum. Então é muito difícil você se posicionar. Não é impossível, você pode se arriscar a fazer isso, só que você precisa tomar cuidado para não desinformar as pessoas. Isso aí, esse fla-flu que existe nas redes sociais já desinforma. Então o que a gente tem que fazer é um papel de responsabilidade, trazer as pessoas por um momento de reflexão, de conhecer o fato, conhecer a prova, conhecer qual é a determinação legal para aqueles casos e para aí tomar uma postura, né? O que não é possível fazer é você se arriscar a dar uma resposta qualquer apenas para satisfazer quem está te perguntando. O senhor deve ter sido muito questionado sobre Minas Gerais, né? Sobre a catástrofe de Minas Gerais. O senhor foi questionado a respeito desse assunto? Olha, não só isso, né? Tem muitas outras coisas que a gente sempre que indagado a responder. Deixou todo mundo muito indignado. Eu sempre digo o seguinte, olha, a pessoa mais indicada para responder alguma indagação sobre isso são os colegas que estão trabalhando nisso. Eu tenho uma opinião como alguém que se preocupa com o estudo do direito ambiental, né? Naquele episódio, é muito claro para mim que faltou um cuidado que é um traço da cultura brasileira, que é o desprezo às prevenções. Nós não nos prevenimos, seja na vida pessoal ou na vida social. O brasileiro não tem a cultura de valorizar a prevenção. Então, nós sempre estamos correndo atrás da reparação. Ela é boa, tem que ser feita, bem feita, mas ela acontece quando nós cometemos um erro anterior, que foi não pensar naquilo que poderia ter sido evitado. Então, prevenir para não remediar. É exatamente, uma coisa antiga que a gente escuta desde criança, mas ainda é só um discurso. Está melhorando, não há dúvida. Mas ainda é muito deficitário. Mas agora o senhor está numa procuradoria criminal. Explica para a gente um pouquinho mais a respeito da procuradoria criminal, doutor. Bom, a atuação do Ministério Público em segundo grau, ela é abrangente como é também em primeiro grau, né? A atuação do procurador criminal em segundo grau, ela se estende a todos os processos criminais, numa atividade além de se desempenhar como parte acusatória, né, também como fiscal da ordem jurídica, né, onde você tem a oportunidade de poder lançar um segundo olhar sobre um processo que já teve uma tramitação perante o juiz, o promotor, o advogado, houve uma decisão, alguém ali não ficou satisfeito, o Ministério Público ou a própria defesa,
há um recurso, isso tem a possibilidade de ser revisto totalmente em segundo grau. E é uma oportunidade excelente para que o Ministério Público, né? Para que o Ministério Público consiga pontuar a defesa da sociedade na área criminal, fazer com que os níveis de impunidade diminuam bastante e, sobretudo, que haja o cumprimento irrestrito da legalidade, onde se dê a cada um aquilo que exatamente deve ser dado como retribuição a um ato que se considera criminoso. É para que não haja dúvida mesmo, né, doutor? É um recurso para que não se haja dúvida, né? Olha, a dúvida sempre vai existir. Quem sucumbe no processo nunca vai ficar satisfeito. Eu acredito que essa dupla instância, onde eu discuto o fato na primeira instância, discuto o fato na segunda instância, é uma possibilidade de aplacar um pouco essa indignação e resignação pela sucumbência, pela derrota no processo. E se houver mais dúvida, ela vai para onde? O que se está muito em discussão hoje em dia é a prisão em segunda instância. O posicionamento que defende a prisão em segunda instância, logo depois da segunda instância, né, é o fato de que, tecnicamente, não se pode mais discutir fatos fora da segunda instância. Então, o fato existiu, o fato foi praticado por alguém e isso seria o suficiente para iniciar a execução da pena. Você vai discutir isso em terceira instância ou quarta instância, ou quantas instâncias forem acima da segunda. Mas a questão jurídica, a questão de direito, perdão, a questão de direito. Não se discute mais se eu pratiquei ou não pratiquei o crime. Discute se a pena está alta, se a pena precisa ser reajustada, se o regime de pena é aqui ou é ali. A estatística demonstra que uma minoria das condenações são reformadas em segundo grau para absolver. Há uma outra parcela estatística. Pode haver um caso, mas é muito pouco. Não, é muito pouco, é muito pouco. É um universo assim mínimo. O que o que os tribunais superiores costumam reformar, até porque é onde eles se limitam, né? É a questão de direito. Então, se foi aplicada a pena adequadamente ou não, o regime de cumprimento de pena ou não. Mas no fato, absolver ou não absolver, é raro, acontece, mas a estatística demonstra que é uma minoria. O senhor está falando sobre estatística, o que eu vejo, os meus colegas jornalistas discutem muito isso, que a impressão que se dá é que as penas hoje são menores do que a gente via há 10 anos atrás. Isso é só uma impressão ou é um fato, doutor? Até pelo sistema carcerário que a gente tem hoje no país. Eu acho que não se deve desprezar esse sentimento, essa sensação que vem do corpo social, né? Eu acredito que alguns crimes as penas poderiam até ser maiores, mas o que eu acho que transmite uma sensação ruim para a sociedade é a demora na aplicação da pena. É a pena atrasada, é a pena tardia. Por que existe essa pena tardia, doutor? Olha, o sistema processual brasileiro, ele contribui para isso. Eu acho também que há alguns crimes que poderiam não estar mais processados da forma como estão, com muitas fases. Há crimes extremamente simples que poderiam ser resolvidos num acordo penal, como agora o Ministério Público pode fazer. Por exemplo? Por exemplo, um crime de... um furto de um picolé, por exemplo. Um furto de um shampoo. Uma bicicleta... A bicicleta eu não diria, porque ela é instrumento de trabalho de alguém, né? Ela Entendi. Pode ser absolutamente necessária. Transporte, exatamente, trabalho, eu não chegaria nesse ponto. Mas um shampoo, um alimento, como se vê muito as questões, o princípio da insignificância e tal. Eu acho particularmente negativo do ponto de vista pedagógico você perdoar completamente um ato que causa prejuízo ou ofende a segurança de alguém. Eu acho que nós temos mecanismos mais interessantes que
que esse perdão, essa absolvição, de contribuir até para o crescimento da pessoa que praticou aquele ato, né? Eu acho que nós podemos evoluir para uma coisa que não é nem o processo que demora 2, 3 anos para julgar alguém que furta um shampoo, por exemplo, e nem também demorar 2 anos para simplesmente dizer que aquilo não deveria ser punido. Então, essa decisão precisa ser uma decisão rápida, respeitando o direito de defesa, respeitando a dignidade, os direitos fundamentais. Mas a celeridade deveria ser maior. O processo ainda é muito cerimonioso. Eu acho que é extremamente... Isso depende do que para mudar, doutor? Olha, não se pode botar culpa nos juízes, nos promotores, nos delegados, na polícia, não se pode. Eu preciso modificar o sistema. Eu preciso tornar o processo ordinário reservado para crimes que precisem realmente daquele procedimento mais demorado. É aquela velha máxima que o sistema precisa de uma revisão. O sistema está tão necessitando de uma revisão que até os processos no juizado especial criminal estão demorando, onde não deveriam demorar. Agora, a culpa é de quem? Há um culpado ou o sistema precisa ser revisto? Eu acredito que nós precisamos rever isso desde do momento do início da investigação até o momento da execução da pena, seja ela de prisão, prestação de serviço a comunidades. Isso precisa ser revisto, precisa ser feito logo. Não pode demorar muito tempo. Doutor, uma última pergunta. Eu quero saber qual a sua visão de Ministério Público. Olha, eu estou no Ministério Público há 23 anos. Esse ano vai fazer 23 anos. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao Ministério Público. Acredito que nós estamos evoluindo muito. Do ponto de vista pessoal, os membros estão cada vez mais capacitados. Do ponto de vista institucional, na atividade fim, possibilitando que os colegas tenham capacidade técnica, operacional de desenvolver suas atividades. E eu acredito que o Ministério Público não pode deixar de entender, e eu acho que ele não deixa de entender, mas é sempre bom pontuar isso, que a sociedade está exigindo de todas as instituições cada vez mais. E não só que sejamos mais instituição, mas precisamos ser uma instituição melhor. Não melhor para aquele ou para esse. Nós precisamos ser melhor como instituição. Nós temos uma missão constitucional e nós precisamos nos voltar para essa missão constitucional para que a gente possa, de uma forma muito profissional, muito equilibrada, perseguir os objetivos que a Constituição nos legou e fazer com que esses objetivos sejam reconhecidos pela sociedade efetivamente. O Ministério Público precisa, como tem feito, realizar permanente autocrítica do seu perfil, das ideias que circulam em torno da Constituição Federal, dos seus procedimentos e das suas práticas. A instituição que não fizer essa revisão periodicamente, essa autocrítica periodicamente, é o dever de casa, na verdade, está fadada a se tornar obsoleta, e a sociedade, quando perceber que essa instituição ela não está mais correspondendo, ela simplesmente vai passar a um processo de descrença a respeito da prática, dos procedimentos e da própria necessidade da existência dessa instituição. Então, eu acredito que o Ministério Público tem feito esse papel e acredito que isso deva ser uma permanente em todas as nuances do Ministério Público. Autocrítica. Precisamos fazer isso diariamente. Isso faz parte até para nós como seres humanos, né? Exatamente. Doutor, eu agradeço a sua participação Obrigado. aqui no MP na TV. Muito obrigada. Já faz um tempinho que a gente não conversava, né? Faz Já mesmo. fazia um tempinho. Obrigado. Nós ficamos por aqui e agradecemos também a sua presença aí do outro lado. Na semana que vem nós voltamos para falar mais a respeito de Ministério Público. Tchau!